Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. E que episódio foi esse que o Dragon Ball Heroes lançou pra gente, hein? Realmente surpreendeu muito, eu fiquei assim muito surpreso com essa qualidade que eles entregaram. Eu nunca pensei na minha vida que ia ver um negócio tão feio assim em Dragon Ball. Que negócio horroroso, cara, eu simplesmente não acreditei quando eu vi. Eu fiquei chocado que os caras tiveram a coragem de entregar um negócio nesse nível. Porque se você não assistiu esse episódio, você tá fazendo um favor pra si mesmo, não assista. Mas se você quiser sofrer um pouco e quiser entender melhor desse vídeo, vai ver lá porque o negócio é assim, é tenebroso. E o Dragon Ball Heroes ele não era assim antes, tá? Se você não conhece Dragon Ball Heroes, ele não era um anime desse jeito, ele era um anime normal. E nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês como que ele saiu daquela animação normal que a gente tava acostumado, que era tipo Dragon Ball Super, pra essa atrocidade aí. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e considere virar membro que me ajuda bastante. Mas enfim, seguimos com o vídeo. Bem, primeiramente pra você que não sabe o que é Dragon Ball Heroes é um anime feito pra poder promover um jogo de Dragon Ball, que é o Dragon Ball Heroes. Esse jogo até tem versões pra 3DS, PC, mas a versão principal, que vai sendo atualizada constantemente, existe apenas em máquinas de arcade lá no Japão. E são máquinas muito maneiras. Grande parte da experiência com Dragon Ball Heroes é você jogar nessas máquinas aí. Você pega as cartas, coloca as cartas ali em cima da mesa, o personagem aparece dentro do jogo, é muito maneiro. E aí, para poder promover esse jogo, foi feito esse anime do Dragon Ball Heroes para ele. Então o propósito desse anime é só fazer você se divertir com ele, se interessar pelo jogo e ir lá jogar. Ou seja, pra gente que tá aqui fora do Japão, o anime do Heroes basicamente só serve pra gente se divertir. Não é um negócio pra você levar a sério. Tem momentos que beleza, você pode levar a sério, claro, e tem até momentos que o próprio Heroes quer ser levado a sério, mas na maioria do tempo o Heroes apenas quer te divertir. Quer trazer aquelas coisas malucas, aquelas coisas que você nunca veria no Super, e aquelas coisas que você sempre quis ver, mas você sabe que não aconteceria normalmente. E pelo menos pra mim ele cumpria esse papel. Claro que tinha momentos do Heroes do anime mesmo que eu achava muito ruim até pra essa proposta. Mas recentemente ele tava entregando um trabalho bem legal. A animação tava daorinha, não tinha nada ruim ali. A adaptação do jogo até que tava seguindo bem, não tava com tantas inconsistências. O traço tava legal também de acompanhar, então tava muito maneiro. Porém, depois do episódio 50 do Dragon Ball Heroes, o negócio mudou totalmente. Porque a partir do episódio 51, a animação mudou pra esse negócio aí. Uma animação em CGI totalmente tenebrosa. E cara, o Heroes ele já não é um jogo muito bonito. Ele não chega a ser feio, eu diria, mas bonito ele não é. Você usar esses modelos pra poder fazer uma animação, fica um negócio assim... Você sente que tá vendo um negócio errado, um negócio que não era pra existir. Ainda mais quando os caras me colocam um Goku com o modelo atualizado, interagindo com o Gohan com esse modelo aí do Budokai 3 do PS2. E eu não tô falando zoando não, é tão feio que parece PS2 esse lixo. Não tô falando isso não. É literalmente o mesmo modelo do Gohan que era usado lá no Budokai 3. Porque o Dragon Ball Heroes no começo dele, ele usava o mesmo motor gráfico do Budokai 3. Inclusive ele pegou vários modelos de lá pra poder começar o jogo. E aí só com o tempo que ele criou um gráfico próprio pra ele e começou a criar novos modelos pros personagens. Só que alguns personagens não ganharam esses modelos atualizados ainda, que é o caso do Gohan, por exemplo. Então fica muito estranho tu ver esse boneco de PS2 interagindo ali com os outros personagens. Outros que não foram atualizados, por exemplo, Goten e Trunks. Olha a cara desses malucos, velho. Como é que os caras tiveram a coragem de colocar isso no anime, velho? Era melhor nem colocar o Goten e Trunks se era pra ser desse jeito. E se já não bastasse esses problemas com o gráfico, a direção ainda é terrível. Porque antes do Dragon Ball Heroes, ele lançava alguns trailers com os gráficos do jogo pra poder promover ele. Só que esses trailers aí, eles empolgavam de verdade, eles eram muito bem feitos. Eu não sei se isso aqui dá copyright, não vou arriscar, então não vou passar ele completo aqui pra vocês. Mas deem uma olhada em alguns trechos aí que eu tô passando na tela, de uma animação antiga do Heroes. Vocês podem notar que apesar do gráfico de PS2, o negócio tá muito empolgante, tá legal de se assistir. Aí tu corta pro anime que eles lançaram agora, e tá desse jeito aí. Meu amigo, cara, como assim, velho? Então o gráfico já é ruim. O orçamento com certeza é uma coxinha e um refri. Isso se tiver a consideração de dar o refri ainda. Então, pelo menos, invista no jeito que você vai mostrar as cenas, invista na direção. Porém, tem uma explicação de por que eles entregaram um negócio tão ruim assim. Porque até agora eu fiquei zoando, fiquei esculachando, fiquei explicando a diferença que tinha entre o anime antigo e o anime novo, mas agora eu vou explicar pra vocês o motivo de por que mudou e por que ficou tão ruim. O motivo, gente, é que a equipe de Dragon Ball não pode mais continuar fazendo o anime de Dragon Ball Heroes. O anime do Heroes, na verdade, não mudou a animação dele pra CGI. Na verdade, o anime do Heroes parou. Ele tá pausado por um tempo indeterminado. Não revelaram o motivo exato, mas eu acho que é meio óbvio que o que aconteceu foi que eles tiveram que pegar os animadores do Dragon Ball Heroes e mandar para o Dragon Ball Daima. Que se você não sabe, né, um novo anime de Dragon Ball foi anunciado, ele vai sair ano que vem, e ele realmente tá com um investimento muito alto. Então, certamente os animadores estão trabalhando no Daima e não puderam continuar com Heroes porque isso ia atrapalhar. Ou eles podem estar trabalhando no Dragon Ball Super 2, em um novo filme, pode ser um monte de coisa. A questão é que continuar o Dragon Ball Heroes não dá mais. Se continuassem o Heroes ia atrapalhar as produções mais importantes, então eles tiveram que parar. Eu tenho quase certeza que é isso.
Mas, novamente, a única coisa que a gente tem confirmado é que o anime deu uma pausa e que, eventualmente, ele vai retornar para a animação antiga dele. Muito provavelmente quando os projetos mais importantes estiverem bem encaminhados. Então, gente, agradeço pelo anime do Heroes ter ficado assim, porque se ele continuasse do jeito que era antes, poderia atrapalhar os projetos mais importantes. Mas se o anime pausou, o que é esse negócio feio e horroroso que você tá mostrando pra gente? Que episódio é esse? É um episódio secreto? Episódio perdido? Não, tá? Na verdade, o que aconteceu foi que eles ainda precisam promover o jogo de alguma maneira. Então, pra não deixar a gente sem nada, eles decidiram continuar a história do Heroes através de cutscenes em 3D com o gráfico do próprio jogo. Então, o que a gente tá vendo, apesar de continuar a história do anime do Heroes normal, são só cutscenes que passam ali quando você tá jogando o jogo lá no Japão e que agora estão sendo lançadas pra gente na internet. Essas cutscenes até existiam um pouco no Dragon Ball Heroes antes, mas agora eles expandiram elas, né, aumentaram o tempo de duração delas, justamente para poder compensar a falta do anime. Então o que a gente tá vendo não é um anime, tá? É só cutscene de jogo mesmo, por isso que parece Play 2, porque é quase como se fosse mesmo. Então assim, gente, eu passo um pouco de pano para o que tá acontecendo aqui, porque se não fosse isso, simplesmente o Dragon Ball Super 2 do Dragon Ball Daima poderiam ser afetados, e simplesmente são só cutscenes de jogo, sabe? Ou seria isso, ou não seria nada. Então, entre nada e isso que eles lançaram pra gente, eu prefiro isso que eles lançaram, porque assim eu consigo acompanhar a história do Heroes ainda, consigo entender o que tá acontecendo lá, e também consigo dar risada, porque esse aqui é tão ruim que você consegue rir de quão ruim ele é. Se o anime principal voltasse com uma animação dessa, meu amigo, não vou nem falar o que eu ia fazer lá no Japão. Mas um anime secundário, pô, tá de boa. Ainda mais quando, que nem eu já falei antes, não é um anime. Na verdade, isso aqui são cutscenes do jogo que agora estão sendo liberadas pra gente. E com tudo isso explicado, eu queria poder falar um pouco da história também, né? Dar uma resumida na história pra você que não vai assistir de todo jeito. A história é que enquanto o Goku e os outros estavam lá no torneio do espaço-tempo, né, aquele arco que a gente viu anteriormente, um demônio chamado Ozoto chegou na Terra. E o poder do Ozoto é simplesmente comer todo mundo. Sim, o Ozoto literalmente come todas as pessoas na Terra, e não só todas as pessoas na Terra, como ele come o planeta inteiro. E aí quando o Goku e os outros vão voltar pra Terra, a Terra não tá mais lá porque o Ozoto comeu todo mundo. E aí eles decidem ir lá pro planeta do Sr. Kaiô pra perguntar o que aconteceu. Só que chegando lá no planeta do Sr. Kaiô, o Bubbles não tá lá, o Gregory não tá lá e o Sr. Kaiô não tá lá também. Mas quem tá lá? O Ozoto tá lá. E o Ozoto comeu todo mundo, comeu até o Sr. Kaiô. Parece que o objetivo do Ozoto é comer todos os deuses. Por isso que ele foi pra Terra pra poder comer o Dendê, que é o deus da Terra, e por isso que ele foi pra lá pra poder comer o Sr. Kaiô. Fora isso, ele também tá comendo pessoas que ele acha que possam ter poderes interessantes pra ele, porque um outro poder do Ozoto é poder se transformar em quem ele comeu. Então quem ele come, ele pode se transformar, pode criar um clone que se transforma naquela pessoa e pode ter acesso a todos os poderes dela. E é um poder assim bem assustador, eu diria, sabe? Ele comeu o Majin Buu, então ele tem regeneração absurda do Buu, ele comeu 17 a 18, então ele consegue criar clones deles. Ele comeu literalmente um planeta inteiro, então o que esse bicho não pode comer? Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. E fora tudo isso, o Ozoto ainda foi criado pelo próprio Akira muitos anos atrás. Ele foi o primeiro personagem original de jogo de Dragon Ball que o Akira criou. É só que no jogo dele mal tem história, por ser um jogo muito antigo e ser muito simples, e agora o Dragon Ball Heroes decidiu resgatar ele. Ele já aparecia ali em alguns outros arcos do Heroes, mas só agora que ele tá tendo um grande destaque mesmo. Inclusive, se esse desgraçado era tão forte, eu não sei porque ele ficou só correndo nos outros arcos que ele apareceu, mas beleza. A questão é que agora, sabendo o que ele fez, o Goku e os outros vão pra cima dele, mas todo mundo apanha. Não só apanham, como o Ozoto ainda come o Gohan e o Piccolo, né? Então só o Goku, o Vegeta, o Trunks e a Kaioshin do Tempo conseguem fugir dali. E assim, gente, eu não vou mentir não, a história eu gostei. O Majin Ozoto eu acho ele um personagem carismático, porque ele é um demônio que faz um monte de atrocidade, mas ele fala de um jeito cordial, parecido com o Freeza. Ele tem poderes que eu acho muito legais também, e agora conseguiram elevar ele como um nível de ameaça, assim, supremo, já que ele pode comer tudo. Mas infelizmente você não consegue aproveitar a história com uma animação desse nível, sabe? Eu acho que pelo menos, já que fizeram essa animação mais limitada, daria pra aumentar o tempo dos episódios, né? Mas nem isso fizeram. O episódio tem 7 minutos e os episódios só saem quando Deus quiser. Mas é isso, comenta aí o que vocês acharam desse episódio. Não adianta nem eu pedir isso, né? Porque eu acho que todo mundo achou a mesma coisa, achou uma bosta. Mas comentem mais, na verdade, se vocês já sabiam por que tinha mudado a animação, se vocês já estavam cientes que na verdade nem anime mais é, que na verdade é cutscene de jogo. Porque eu quero saber, né, se a informação que eu trouxe aqui foi útil. E claro, muito obrigado a todos os membros do canal. Esse canal só continua ativo e só continua evoluindo graças a vocês. Pode parecer pouco, mas todo apoio ajuda bastante e realmente me deixa muito feliz saber que tem gente me apoiando aqui. Vou sempre fazer o possível para poder honrar o investimento de vocês. Mas é isso, muito obrigado por ter visto até aqui e falou!